Oiê! Voltei! Então vamos lá, ficamos uma semana sem histórias, né? E isso, ó, faz nossa cabeça esquecer tudo. Então, já fizemos prova, tivemos uma semana para vocês revisarem tudo que a gente aprendeu nesse tempo. Então agora vamos voltar às nossas aulas normais e, ó, leitura! Então hoje é o capítulo 10 de Matilda e ele se chama Arremesso de Martelo. Mas antes de eu começar a ler, eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho do que aconteceu antes. Então a Matilda é uma menininha, né, muito inteligente. Os seus pais são lá mais ou menos. E aí temos também, como seus pais são mais ou menos, ela deu alguns castigos ao seu pai, o Sr. Losna, né? Lembram? O papagaio fantasma, a cola no chapéu e o cabelo loiro platinado. Assim, conhecemos as armadilhas que ela apresentou, né, na família, mas também conhecemos a professora dela, a senhorita Mel, e o último capítulo conhecemos, penúltimo capítulo conhecemos a diretora, a senhora Taurino, que é uma mulher completamente maluca, mas que eu adoro ela. Eu sou má. Mentira! Não, eu sou assim. Não, é que ela é muito divertida, eu gosto, eu acho ela muito engraçada, mas eu sou má de verdade. Mas no último capítulo ele se chama Os Pais. E a senhorita Mel foi até a casa da Matilda para conversar com os pais dela sobre a filha maravilhosa que eles têm. E ela, né, se decepcionou profundamente, porque os pais da Matilda não acreditam que eles têm uma filha tão maravilhosa como é a Matilda. Então vamos lá para o capítulo 10, Arremesso de Martelo. É muito bacana. O curioso é que se alguém encontrasse Matilda por acaso e conversasse com ela, imaginaria que ela era uma criança perfeitamente normal de 5 anos e meio. Não havia nenhum sinal externo da sua inteligência e ela não era exibida. Dava a impressão de ser uma menininha muito equilibrada e tranquila, a menos que por alguma razão a pessoa entabulasse com ela uma discussão sobre literatura ou matemática. Nunca ficaria sabendo das dimensões de suas capacidades mentais. Assim era fácil para Matilda fazer amizade com outras crianças. Todos da classe gostavam dela. Sabiam, é claro, que ela era inteligente, porque tinham ouvido a conversa dela com a senhorita Mel no primeiro dia de aula. E sabiam também que ela tinha permissão para ficar sentada em silêncio com o livro durante as aulas e não prestar atenção no que a professora dizia. Mas crianças dessa idade não ficam procurando motivos muito complicados. Estão envolvidas demais com as suas pequenas dificuldades para ficarem se preocupando muito como os outros fazem e por quê. Entre os novos amigos de Matilda, havia aquela menina chamada Lavanda. Desde o primeiro dia de aula, as duas começaram a andar juntas durante o recreio da manhã e da hora do almoço. Lavanda era uma miudinha bem pequena para a sua idade. Tinha olhos castanhos e cabelos escuros, com uma franja cobrindo sua testa. Matilda gostava dela porque a achava corajosa e arrojada. E Lavanda gostava de Matilda exatamente pelo mesmo motivo. Antes do final da primeira semana de aula, histórias terríveis sobre a diretora, a senhora Taurino, começaram a chegar nos ouvidos dos alunos novos. Matilda e Lavanda estavam num canto do pátio durante o recreio no terceiro dia de aula, quando veio ao encontro delas uma menina forte. Tinha uns 10 anos de idade, que tinha uma espinha na ponta do nariz e se chamava Hortência. Vocês são nova aqui, não é? Hortência perguntou, fitando-as do alto do seu tamanho. Estava com um pacote enorme de batatas fritas na mão e as comia gulosamente. Bem-vindas ao reformatório, ela disse, e as migalhas de batata espirravam da sua boca como se fossem flocos de neve. As duas meninas, abordadas repentinamente por aquele gigante, continuaram em silêncio e atentas. Já encontraram a Taurino? Hortência perguntou. Nós a vimos na hora das orações, mas ainda não falamos com ela, disse Lavanda. Pois há uma série de ameaças pairando sobre as suas cabeças. Ela odeia crianças pequenas. Isso quer dizer que detesta a classe do primeiro ano. Acha que crianças de 5 anos são larvas que ainda não saíram do ovo. Hortência engoliu mais um punhado de batata frita, esguichando mais migalhas quando voltou a falar. Se vocês sobreviverem ao primeiro ano,
podem até conseguir aguentar o resto do tempo que vão passar aqui. Mas muitos não sobrevivem e saem de maca, chorando. Eu já vi muitas vezes. E Hortência fez uma pausa para observar o efeito dos seus comentários sobre aquelas duas pirralhas. Mas elas continuavam tranquilas. Então a menina mais velha resolveu presenteá-las com mais informações. Imagino que vocês saibam que a Taurino tem um armário trancado em sua sala chamado sufocador. Já ouviram falar do sufocador? Matilda e Lavanda sacudiram a cabeça negativamente e continuaram olhando a gigante. Como eram muito pequenas, tinham a tendência de desconfiar de qualquer criatura que fosse maior que elas, especialmente meninas mais velhas. O sufocador é um armário muito alto e estreito. O piso só tem 20 por 30 centímetros, então não dá nem para sentar, nem para agachar dentro dele. A gente tem que ficar de pé. Três lados dele são feitos de cimento com cacos de vidro espetados. Então, a gente não pode encostar neles. Quando a Taurino tranca a gente no sufocador, só dá pra ficar de pé e sem se mexer. É horrível. Dá pra encostar na porta? Perguntou Matilda. Que nada, boba! A porta tem milhares de pregos pontudos, de cima até embaixo. Eles foram martelados de fora pra dentro, provavelmente pela própria Taurina. Você já ficou presa lá? Perguntou Lavanda. No primeiro ano eu fiquei 6 vezes. 2 vezes eu fiquei trancado o dia inteiro. Nas outras eu fiquei 2 horas de cada vez. Mas 2 horas já é terrível. É uma escuridão total e a gente tem que ficar de pé e imóvel. Porque se der uma balançadinha, se espeta no vidro das paredes ou nos pregos da porta. Por que ela colocou você lá dentro? O que você fez? Perguntou Matilda. A primeira vez eu despejei meio vidro de mel na cadeira onde a Taurino ia sentar durante as orações. Foi fantástico. Quando ela sentou, fez um barulho como quando um hipopótamo enfia a pata na lama das margens do rio. Mas vocês são muito pequenas e burrinhas para terem lido Rudyard Kipling, não é? Eu li, disse Matilda. Ah, mentirosa! Você nem sabe ler ainda. Mas isso não importa. Então, quando a Taurino sentou no mel, o barulho foi fantástico. E quando ela levantou de um pulo, a cadeira ficou meio grudada no traseiro daquela calça verde horrorosa que ela usa e subiu com ela por alguns segundos, até o mel ir escorrendo devagar. Aí ela pôs as mãos no traseiro e ficou com os dedos todos lambuzados. Eu queria que vocês ouvissem os gritos dela. Mas como ela soube que foi você? Perguntou Lavanda. Um idiota chamado Olha-Apito me entregou, mas eu lhe dei uma surra que ele nunca mais esqueceu. E a Taurino deixou você no sufocador durante o dia inteiro? Matilda indagou, engolindo em seco. Inteirinho! Quando ela me fez sair, estava completamente tonta, eu não conseguia nem falar direito. E o que você fez as outras vezes para ficar no sufocador? Lavanda quis saber. Eu não lembro de tudo agora, disse Hortência. Ela falava com a expressão de um velho guerreiro que já estivera em tantas batalhas que a coragem já se tornou uma coisa banal. Faz tanto tempo, ela acrescentou enfiando mais batatas fritas na boca. Sim, lembrei de mais uma. Escolhi um horário em que sabia que a Taurino estava dando aula na 6ª série. Levantei a mão e pedi para ir ao banheiro. Mas ao invés disso, eu fui de mansinho até a sala da Taurino. Dei uma procurada e achei a gaveta onde ela guardava todos os seus calções de ginástica. Continua, pediu Matilda fascinada. O que você fez depois? Eu tinha pedido pelo correio um pó de mico muito forte. Custava 50 pence o pacote e chamava-se Arranca-Pele. O rótulo dizia que era feito de pó de dentes de cobras venenosas e que levantava vergões do tamanho de nozes na pele. Então eu polvilhei isso dentro de todos os calções que achei na gaveta. Depois voltei a dobrar tudo direitinho. E Hortência fez uma pausa para mastigar mais batatas fritas. Funcionou? Lavanda perguntou. Uns dias depois, durante as orações, a Taurino começou a se coçar como louca. Eu pensei, começou? E ela já tinha se trocado para a ginástica. Foi maravilhoso ficar sentada ali, vendo tudo aquilo acontecer. E sabendo que eu era a única pessoa na escola que entendia exatamente o que estava acontecendo dentro das calças da Taurino.
Eu me sentia segura. Sabia que não podia ser pega. A Taurino devia estar pensando que estava com um ninho de vespas dentro do calção. E de repente, no meio do Pai Nosso, ela deu um pulo e saiu correndo da sala com as mãos no traseiro. Matilda e Lavanda estavam boquiabertas. Estava claro que se tratava de uma especialista. Aquela menina tinha levado a arte da travessura ao auge da perfeição. Mais do que isso, estava disposta a arriscar a vida para atingir a sua meta. Ficaram maravilhadas aquela deusa e, de repente, mesmo a espinha no nariz já não parecia mais um defeito, mas um símbolo de coragem. E como ela pegou você dessa vez? Lavanda perguntou, cheia de admiração. Ela não pegou, mas eu ganhei o dia no sufocador mesmo assim. Por quê? As duas perguntaram. A Taurino tem o péssimo hábito de adivinhar. Quando não sabe quem é o culpado, ela escolhe alguém de quem desconfia. E é pior que quase sempre ela acerta. Na época, eu era a principal suspeita por causa da história do mel. Apesar dela não ter nenhuma prova, não adiantava eu dizer nada. Eu gritava, como é que eu poderia ter feito isso, senhora Taurino? Eu nem sabia que a senhora guardava as calções de ginástica na escola. Eu nem sei o que é pó de mico, nunca ouvi falar nisso. Mas a mentira não me ajudou. Em nada. Mesmo com a minha encenação perfeita. A Taurino simplesmente me agarrou por uma orelha, me arrastou até o sufocador, me jogou lá dentro e trancou a porta. Foi a segunda vez que eu fiquei lá o dia inteiro. Uma verdadeira tortura. Saí de lá toda espetada e cortada. Ai, uma verdadeira guerra. Matilda se espantou. Exatamente. Uma verdadeira guerra. Hortência concordou. E as baixas são imensas. Nós somos os heróis, os bravos cavaleiros lutando por nossas vidas praticamente sem armas. E a Taurino é o príncipe das trevas, a serpente do mal, o dragão de fogo, com todas as armas à sua disposição. É uma vida dura. Todos nós tentamos nos ajudar mutualmente. Pode contar com a gente, disse Lavanda, se esticando o máximo possível no seu meio metro de altura. Posso nada. Vocês são duas criancinhas. Mas nunca se sabe, né? Qualquer dia desses sobre alguma missão secreta pra vocês. Conte pra gente mais coisas que ela faz, por favor, pediu Matilda. Não, eu não posso amedrontar vocês já na primeira semana, respondeu Hortência. Nós não vamos ficar com medo. Podemos ser pequenas, mas somos muito valentes, Lavanda disse. Então ouçam. Ontem mesmo a Taurino pegou um menino chamado Júlio chupando bala na aula de religião. Ela simplesmente o agarrou pelo braço e o jogou pela janela. Nossa classe é no segundo andar e vimos o Júlio voar sobre o jardim e aterrissar no meio das alfaces. E depois a Taurino virou-se para nós e disse, de agora em diante, quem eu pegar comendo na classe vai sair direto pela janela. O Júlio quebrou algum osso? Lavanda perguntou. Alguns. Não se esqueçam que a Taurino já participou da equipe inglesa nas Olimpíadas, fazendo arremesso de martelo. Ela tem muito orgulho do seu braço direito. O que é arremesso de martelo? Perguntou Lavanda. O martelo é uma bola enorme, como uma bola de canhão, presa na ponta de uma corrente. O atleta gira a corrente em torno da cabeça cada vez mais depressa e a solta. É preciso ser muito forte para fazer isso. Para manter o seu braço em forma, Taurino joga qualquer coisa que estiver na sua mão, principalmente crianças. Meu Deus, disse Lavanda. Certa vez eu a ouvi dizer que um menino grande tem mais ou menos o peso de um martelo olímpico e por isso é muito útil para se usar nos treinamentos. Nesse momento, aconteceu uma coisa estranha. O pátio, onde até então soavam gritos e risadas das crianças brincando, de repente ficou em silêncio como um túmulo. Vejam, Hortência sussurrou. Matilda e Lavanda olharam em volta e viram a figura gigantesca da senhora Taurino, avançando pelo meio da multidão de meninos e meninas, com passos largos e ameaçadores. As crianças afastavam-se depressa para lhe dar passagem. Pareciam águas no mar vermelho se abrindo para Moisés atravessar. Ela era uma visão impressionante, com seu casacão apertado pelo cinto e as calças verdes com elástico, abaixo dos joelhos. Os músculos das suas pernas
destacavam-se sob as meias. Amanda Tripp! Ela gritou. Você, Amanda Tripp, vem aqui! Fiquem de olho, Hortência disse. O que vai acontecer? Lavanda perguntou baixinho. Aquela idiota da Amanda deixou os cabelos crescerem durante as férias e a mãe fez 2 tranças. Que burrice! Por que burrice? Matilda quis saber. Se há uma coisa que a Taurino não suporta, são tranças e Maria Chiquinhas. Hortência explicou. Matilda e Lavanda viram um gigante de calças verdes avançar sobre a menina, que tinha uns 10 anos e 2 tranças douradas crescendo até os ombros. Cada trança era amarrada por um laço azul, de cetim, e o efeito era muito bonito. A menina de tranças, Amanda Tripp, ficou imóvel, de olhos fixos no gigante que se aproximava, como se estivesse encurralada numa pequena clareira por um touro bravo, pronto para atacá-la. De olhos arregalados, tremendo, com a certeza de que o dia do juízo final havia chegado para ela. A senhora Taurino alcançou a sua vítima e ficou parada como um monstro diante dela. Quero que você se livre dessas tranças horrorosas antes de voltar para a escola amanhã. Corte-as, jogue-as na lata do lixo, está ouvindo? Amanda, paralisada de pavor, conseguiu gaguejar. Mas minha mamãe gosta delas. Ela faz as tranças todas as manhãs. A sua mãe é uma idiota! A Taurino gritou e ela apontava um dedo do tamanho de um salame para a cabeça da menina. Você parece um rato com um rabo saindo da sua cabeça. Mamãe acha bonito, senhora Taurino. Amanda balbuciou, tremendo como uma gelatina. Pouco me importa o que sua mãe acha. A Taurino explodiu. Depois inclinou-se para a frente, agarrou as tranças de Amanda com a mão direita, levantou a menina do chão e começou a girá-la por cima da cabeça cada vez mais depressa. Amanda gritava como uma louca. Eu vou te mostrar o que eu faço com as suas trancinhas, sua cara de rato. Recordações das Olimpíadas, Hortência disse. Ela está dando impulso, exatamente como faz com o martelo. Aposto 10 contra 1 que como ela vai jogar a menina. A Taurino inclinou-se para trás com o peso da menina, girou-a com uma habilidade de atleta, girou, e logo Amanda Tripp rodopiava tão depressa que se transformou num mero borrão. De repente, com um grunhido, a senhora Taurino soltou as tranças e Amanda voou como um foguete, passou por cima da cerca de arame do pátio e subiu para o céu. Grande jogada! Alguém gritou lá do outro lado do pátio. Atordoada com tudo aquilo, Matilda viu Amanda Tripp descer, descrevendo uma longa e graciosa parábola sobre o campo de esportes mais adiante. Ela aterrissou na grama e ricocheteou no chão 3 vezes, até parar por completo. Então, surpreendentemente, ela se sentou. Parecia um pouco tonta, mas não era para menos. Cerca de 1 minuto depois, Amanda levantou-se e voltou cambaleando para o pátio. A diretora estava no meio do pátio, esfregando as mãos com ar satisfeito. Nada mal, considerando que eu não estou cumprindo um programa sério de treinamento, nada mal mesmo. Ela disse isso e foi embora. Ela é louca, Hortência disse. Mas os pais não reclamam, disse Matilda atordoada. Os seus reclamariam? Os meus não. Ela trata as mães e os pais do mesmo jeito que trata as crianças. E todos morrem de medo dela. Bem, qualquer hora a gente se fala de novo. Tchau! E Hortência se foi. E esse foi o capítulo 10. Beijinho, até amanhã, capítulo 11.